Cabeça do Vegapunk parece duas bolas cabeludas. Quer dizer, parei. Bom, meus bons, meus boas, beleza? Okushino aqui pra mais um react e hoje vamos trazer o review do mangão, mano, do capítulo novo de One Piece 1099. É por isso que Kuma é chamado de tirano, a origem do projeto pacifista do Dr. Vegapunk, o cabeçudo! Enfim, falando nisso, o que vocês acham do Vegapunk nesse capítulo? Ele é meio cinzento, mau, herói? Deixem nos comentários que eu quero saber sua opinião, beleza? E bom, antes de começar, vai deixando o like, se inscrevendo e ativar o sininho pra não perder nada, beleza? O vídeo original vai estar na descrição, então sem muita enrolação, bora pro react. Um tirano é um governante injusto e cruel. Já um santo serve ao sagrado e Kuma é os dois. Mas não se engane, um desses títulos veio de acusações falsas. Afinal, Fake news nós do Bekori. sabemos a verdade, guardada em nossos corações. A história de um homem que nasceu escravo e viveu o sofrimento do mundo todo por toda a sua vida. E em seu último ato, sua vida em troca da cura do seu maior tesouro, sua filha. Essa é a jornada de Kuma, o tirano, o homem santo que só queria achar a paz em um mundo melhor. E Será que esse é o fim do flashback? Acho que não. Literalmente um pacifista. Ou pode ser. Quer saber tudo sobre os segredos da história mais tocante do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Dá pra ver daqui aí, depois de ler o melhor capítulo da história. Como não tô bem, pô. Brincadeiras à parte. O capítulo foi bom. Em humilde opinião, é o melhor capítulo da história do Kuma, porque é um capítulo muito rico em detalhes, em respostas. E o último foi o mais triste. Eu estava inspirado aqui pra fazer essa história, esse desfecho. Estamos chegando nos finalmente, né? Mas tem muita resposta. Quem era Connie? Como nasceu o tirano? Como Bonnie foi curada, como surgiu o projeto pacifista, como o Saturno se conecta a tudo isso. Sério, esse vídeo mas a comunidade dela não explica. Assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Só que... bom, nossa história começa no reino Sorbet. O rei Bekori ouviu notícias sobre o que o rei do reino de Goa fez quando incendiou o terminal cinza para eliminar o que eles consideravam o lixo. E agora Bekori retornou e está fazendo a mesma coisa no reino Sorbet, enterrando aldeias e atirando em pessoas que protestam contra isso. Kuma, não suportando mais, entrou em um estado de fúria, avançou, destruiu o palácio e derrotou o rei Bekori. E este evento foi mais tarde conhecido como a Revolução de um Homem Só de Sorbet. E é então que uma trama começa a ligar pontos que se conectariam ao fim de Kuma. Sua revolução em Sorbet acabou chamando uma atenção indesejada em Mary Joyce, a de São Saturno, que ouviu a notícia de que é o novo rei no reino Sorbet. Kuma acabava de entrar no radar desse Gorosei. De volta a Sorbet, Kuma não pode recusar a exigência do povo. Então ele se tornou o rei do reino Sorbet. No entanto, ele ainda vivia na igreja. E quem realmente governava o reino Sorbet era o rei Bulldog, que era um rei de 2 gerações atrás. Bulldog era um rei até que honesto. Sob seu comando, Sorbet ainda era um país pobre, mas as pessoas pelo menos tinham esperanças. E esse sentimento volta à tona quando Kuma promete ficar nas sombras, como um verdadeiro protetor do reino. E enquanto discutiam, uma jovem corria pela igreja se fortalecendo para viver a promessa do seu pai de que quando ela fizesse 10 anos ela iria para o mar. Uma das cenas mais engraçadas. Temos a surpresa de todos ali ao presenciar que a jovem era a própria Bonnie. Ela comeu a Toshi no Mi por acidente e se transformou em sua forma adulta. A mesma forma que ela utiliza no presente. Todos ficam chocados ao pensar que quem estava ali era a própria Ginny. Aí você se pergunta como a Bonnie comeu um fruto trancado dentro de uma igreja. Bom galera, as frutas renascem em locais aleatórios. Podem ter levado comida para ela, um cesto que tinha uma fruta. Pode ser. Foi isso, foi básico. Não tem uma origem tão uau. Não quis adentrar nisso apenas porque não tem qualquer relevância para a trama. Apenas que ela tem esse fruto e que foi consumido para ela. E para mostrar como o mundo ele realmente é mais aleatório do que imaginamos. E olha só, essa cena que me pegou. A cena da Bonnie treinando o uso do seu fruto. Fazendo um baita de um esforço para mudar a sua idade. Galera, isso aqui é um chamado de retorno ao Luffy treinando com a Gomu Gomu no Mi quando era criança. É uma cena bobinha, mas eu achei maravilhosa. Deu um retorno. E claro, isso ganha tons mais belos quando se conecta com a ideia que eu simplesmente amo da Bonnie entrar por Bonnie no chapéu de palha confirmado. Ela é parecida com ele em diversos aspectos. Eles são comilões.
Eles comeram frutos por engano, eles se conectam a Nika e Joy Boy, suas casas até foram queimadas por nobres. É muito legal isso, né? E nesse momento também temos uma revelação muito boa. O Rei Bulldog foi visitar a igreja com a sua mãe, a Rainha Coney. Bonnie, tentando praticar suas transformações de idade enquanto olhava para Coney, conseguiu assumir uma forma bem mais velha e se tornou muito parecida com a Rainha dela Coney. mesmo. E temos essa cena maravilhosa. Faz a explicação dessa velha. Do Kuma pegando a rainha no colo, achando que ela é sua filha. Esse capítulo, ele é tão rico, engraçado. né? Ele responde É minha mãe? diversas perguntas que tínhamos. Como Bonnie se parecia com a Coney. E eu achei maravilhoso que a rainha Coney não tem qualquer relação de sangue com a Bonnie. Temos enfim a explicação de quem era essa figura que a Bonnie se transforma lá na Reverie. Como o Kuma era conhecido como o rei do Reino Sorbet, vocês devem se lembrar. Antes, imaginávamos que a Rainha Coney era sua esposa. E percebam como Oda ele é muito bom na arte do engodo, de quebrar a expectativa. Chique. Kuma era um rei aos olhos do povo, mas era Bulldog e Coney que governavam pra ele. Isso é muito bom para um autor, né? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver meio leigo, enganado, porque eu não sou lá o maior entendedor de narrativa e histórias desse tipo, tá ligado? Mas, pô, o autor levar a gente a acreditar num caminho. Não, tá relação, sangue, mãe, filha, neta, não sei o quê. E reverte tudo. Sendo que, na verdade, o Kuma tinha relação com uma Jeannie, que não tinha nada a ver com a Coney, era só nome parecido. E nesse nome parecido, o que o Oda faz a gente seguir no caminho, não. Eles são parentes e tal. Mas não, mano. É uma relação totalmente diferente. Tem uma conexão, mas é totalmente diferente e tal. Mano, a arte do engambelar, mano, do Oda é simplesmente incrível, mano. Nos shonens, hoje em dia, ele é o maior que faz isso, né? Até quando tinha Bleach, Naruto em ação, em ativo ainda, acho que ele ainda é o maior de todos os tempos. Não tem como, Oda é gênio. Porém, Rei Bulldog trouxe más notícias para o protetor. O antigo rei Bekori escapou mais uma vez e agora tinha o governo mundial do seu lado. Esse Foi rei, divulgada mano, a notícia não morre? de que o Kuma Depois. havia deposto pelo poder e ele agora era um governante maligno do reino Sorbet. E assim, os fuzileiros navais acabaram emprestando todas as suas forças a Bekori para retomar o reino Sorbet. Vale o destaque aqui da fala sobre Bekori mais uma vez usando truques sujos do exterior. Isso é uma referência direta a Arabasta. Lembram? Uma seca se espalhou por todo o reino devido aos esquemas da Baroque Works. E os cidadãos de Arabasta começaram a acreditar que o Cobra havia acumulado todo aquele pó de chuva. E foi isso que acabou gerando a guerra civil na ilha, quando o Koza prometeu retirar a chuva à força do Cobra. Outra coisa, Bekori parece o São Charles. Ele se recusa a morrer. Eles não aprendem nada depois dessas lições. Sem reflexões morais, sem meia culpa, nada. É algo enraizado aí nessas figuras. E o Kuma decidiu cuidar do Bekori para sempre. Mas ele não poderá permanecer no reino Sorbet depois disso. Kuma então confia Sorbet ao Rei Bulldog e ele vai levar a Bonnie para morar com ele lá no castelo e garantir que a Bonnie nunca toque na luz natural. Kuma então saiu para ver Bekori face to face, cara a cara. Bekori estava em companhia de uma frota marítima no meio do mar. E então descobrimos a origem da alcunha O Tirano de Kuma. Ela só foi imputada nele pelas mentiras contadas por Bekori. Só que isso acabou sendo reforçado pelos marinheiros após o Kuma afundar todos os navios da frota sozinho. E após esse incidente, Kuma fugiu para o mar e tornou-se um pirata. Ele tinha diversos apelidos malignos e uma recompensa muito alta foi colocada em sua cabeça devido à sua força. Enquanto isso, a Bonnie vivia sob os cuidados da Rainha Coney lá no castelo de Sorbet. E ela acaba fazendo uma promessa para si mesma. Quando completar 10 anos, vai se tornar uma pirata, assim como o seu pai. Vamos lá, galera. Sabemos que nível de força em One Piece é subjetivo, mas o Kuma devastar uma frota da marinha em um barquinho sem qualquer esforço. São feitos de nível Mihawk, até mesmo do Kaido. Lembra? Então que ele era um Shichibukai da marinha. Bom, seu sangue bucaneiro ligado à sua fruta torna-o sem dúvidas uma das maiores forças desse mundo. Eu tenho certeza que o Kuma tem potencial para lutar contra qualquer Yonkou ou mesmo Almirante. Facilmente eu colocaria ele no nível dessas figuras. Já a Bonnie, para ser honesto, quanto mais aprendemos sobre a Bonnie, mais eu quero ela com o Luffy, porque ela realmente eu gostaria incrível. Também. Eu já comprei a ideia. 320 milhões de recompensa.
e é uma garota de só 12 anos em um corpo de 24, sozinha no novo mundo com diversos truques na manga. Após isso, temos também uma grata surpresa, mais uma resposta que todos queríamos, porque o Kuma mandou os chapéus de palha para cada uma das ilhas isso foi muito massa, durante o time skip. E a resposta para isso é que o Kuma viajou pelo mundo sempre em busca de uma cura para a doença. Foi conhecendo as ilhas onde os chapéus de palha pararam. Ele visitou todas as ilhas para onde enviou a tripulação dos chapéus de palha durante o incidente de Shabold. Ele conversou com pessoas do reino Gran Torino, com cientistas de Westeria, com Heracles no arquipélago de Boin, até o Abdullah e Jit, caçadores de recompensa que vimos lá em Dressrosa, aparecerem e tentaram obter a recompensa do Kuma, mas o Kuma os derrotou facilmente. E após rodar o mundo atrás de uma cura e falhando, finalmente Kuma se reúne com seu parceiro Dragon no navio Windgrama no meio do mar. E uma pausa aqui, o Oda meteu o navio do Dragon todo preto, claramente para fazer você pensar aí no homem marcado pelas queimaduras, que é dito viajar em um navio totalmente negro. Dragon é essa figura? Não faz muito sentido, considerando que o Dragon tem suas próprias agendas revolucionárias ao invés de ficar navegando por aí. Sua base hoje está no lado do paraíso, no reino do Ivankov. Então não, galera, não pode ser o Dragon o homem marcado pelas chamas, porque ele está no novo mundo. É lá que o Kid estava procurando, não é? Então eu acho que esse navio todo preto aqui é a mesma coisa da primeira aparição da rainha Connie. Lembra? Que achava que era a esposa do Kuma? Não, aqui é apenas uma isca para você pensar o que o Oda quer que você pense. Bom, vai saber enganar. Então, e eu estou sendo enganado. Os atuais comandantes revolucionários que estavam no navio do Dragon, e Belo Bet pede para ocupar o cargo da Jinny. O Kuma aceita. O Kuma fica sabendo que Ivankov e Izuma foram capturados e enviados para a prisão de Impel Down. Dragon então revela a Kuma sobre Vegapunk. Ele disse que nunca recomendou o Dr. Vegapunk ao Kuma porque era impossível conhecer o doutor enquanto ele estava lá em Punk Hazard. Porém, um incidente acabou de acontecer em Punk Hazard e Vegapunk teve que mudar o seu laboratório para outro lugar. Esse incidente, claro, é aquela explosão criminosa causada por Caesar. E a defesa do novo laboratório ainda é fraca, então é para lá que o Kuma deve ir. Kuma agradece e diz que se conseguir curar Bonney, ele gostaria de lutar ao lado do Dragon novamente. E o Dragon responde algo que é um flerte direto aí a qual é a sua Akuma no Mi. Dragon diz: apenas deixe os ventos do destino seguir o seu curso. Claramente, caso não Mi já tá seu poder. E um lembrete de que um sopro de vento incrivelmente fortuito salvou o povo do reino de Goa e os chapéus de palha lá em Logital. E em ambos os casos era Dragon montando esses ventos do destino. Uma dica sem dúvidas de sua Akuma no Mi. Só falta ele ter um golpe chamado Wind of Changes, uma homenagem à música aí dos Scorpions. Na verdade eu aposto que ele vai ter esse golpe aí, os ventos da mudança. E se alguém ainda duvida da fruta do vento nas mãos do Dragon, é melhor repensar um pouquinho mais depois dessa fala aí. Mas voltando para Bonney, ela está aprendendo a lutar e já pode até derrotar um adulto em combate corpo a corpo, mesmo utilizando a sua forma infantil. O Kuma chega ao reino Sorbet e então se encontra com sua filha e juntos eles partem em direção à ilha de Egghead, que ainda era uma ilha de inverno. E lá eles conhecem o Dr. Vegapunk, cuja cabeçona ainda era grande. Aqui parece que ele não dividiu a sua mente com seus satélites ainda, porque ele se encanta com a Bonney. Essa cabeça do Vegapunk parece duas bolas cabeludas, quer dizer, parei. Mas ainda a chama de atrevida. A Bonney acaba brincando com o Sentomar enquanto Kuma e Vegapunk conversam coisas importantes. O doutor revela a Kuma que sim, era possível curar a doença do Bonney. Ele poderia utilizar uma nova tecnologia que ainda não foi liberada no campo médico para o mundo em si. Mas o custo disso era muito alto. Os gastos seriam equivalentes a criar um ciborgue. E o Vegapunk testou então o sangue do Kuma e acaba ficando chocado ao descobrir que o Kuma ele era um bucaneiro e temia pela segurança do Kuma. Afinal, ele trabalhava para o governo mundial. Porém o Kuma ele diz que confia no Dragon e pergunta a Vegapunk
como seu sangue bucaneiro poderia ser diferente do sangue humano, mas Vegapunk mantém o mistério. Disse que não havia amostras o suficiente para esta explicação. Abre a boca, O Dr. Vegapunk. Vegapunk oferece a Kuma então uma proposta, que ele se torne a base de experimentos Isso é do doideira, exército tá? de clone É o que disco ele dos está planejando pacifistas. criar. E com isso, os custos para a cura da Bonnie cairiam para praticamente zero. O Kuma aceita qualquer condição que seja para salvar a Bonnie, mas ele quer saber o que esses clones vão fazer e o Vegapunk explica que eles vão se tornar marinheiros. Ele vai fazê-los atirar raios laser para derrotar os piratas malvados e ter corpos poderosos para servirem de escudo para salvar as pessoas inocentes. E uma pequena pausa aqui, finalmente entramos no campo de como a Bonnie foi curada. Eu citei algumas dúvidas nos vídeos anteriores do Vegapunk salvando a Bonnie, principalmente que o Vegapunk não cobraria Sim, eu algo lembro para salvar uma disso. garota, mas o Oda acaba de nos explicar aqui o porquê a cura não é de graça. Porque ela tem um alto custo tecnológico que é bancado pelo governo mundial. O Vegapunk ele não faz por ganância nem nada. No início de Egghead mesmo aprendemos que ele não tem financiamento para fazer as suas máquinas incríveis de comida o ou mesmo ar-condicionado. ar-condicionado de ilhas. Então agora temos uma pequena luz aqui. Não é que o Vegapunk não seja totalmente bom. Ele certamente é a figura mais moralmente cinzenta que aparece. Mas tudo que ele faz é sempre pensando em um futuro melhor. Se lembrem que ele ganhou um prêmio por inventar um tanque que disparava flores. É uma pólvora especial Então lá. ele está disposto a fazer sacrifícios em nome da ciência. Vegapunk trabalha para o governo mundial não porque ele gosta, e sim porque eles financiam Eles são os que têm mais essas dinheiro. pesquisas caras que, lembrem, o Drago não poderia oferecer a ele quando eles se encontraram em Ohara. esculacho. Além disso, Seu todos os exército seus pobre. satélites também representam aspectos da sua própria personalidade. E isso acaba incluindo aspectos do mal, violência e a própria ganância. Só que em Mary Joyce, alguém mais malvado do que isso acompanhava Kuma há muito tempo em seus Saturno, movimentos. safado. Podemos ver São Seu Saturno, velho que está do mal. escutando toda a conversa de Kuma e Vegapunk. Ele diz que Vegapunk não tem ideia de como aproveitar essa chance em sua totalidade. Afinal, soldados são armas e seu valor é definido por quantos ela pode matar. E por conta disso, Saturno tem uma outra ideia na mente. Eu sempre presumi que os Gorosei tomavam decisões em conjunto, como uma espécie de conselho. Mas com base em todas as cenas que vimos até agora, é muito interessante e legal ver o Saturno, o deus da ciência, ser bem independente em tudo e qualquer coisa relacionada à ciência. E isso me faz pensar até que ponto é profunda a influência dos outros Goroseis em outros aspectos do mundo. De volta à ilha de Egghead, Kuma e Vegapunk ainda estão conversando e o Kuma então aceita. Ele diz que viraria até mesmo um demônio para conseguir salvar a sua filha de sua doença. Mas se seus clones podem salvar vidas de outras pessoas também, talvez seja esse o propósito pelo qual ele realmente nasceu. E Vegapunk chama ele de santo, a qual Kuma recusa esse título. Ele diz que é apenas um pacifista. Vegapunk gostou tanto dessa palavra que decidiu que é assim que vai se chamar Os o Guerreiros projeto do dos Futuro. Guerreiros do Futuro que eles Que vão lindo. criar. E assim começa o projeto pacifista. Que capítulo insano, galera, absurdo, sem dúvidas. O melhor até agora de Kuma é muito rico, é variado, com tantas nuances e detalhes. E uma das coisas que eu mais gostei aqui é como o Oda ele coloca os balões de fala, mas as cenas ao fundo mostram outras coisas. Como a Bonnie Sim. brincando e se divertindo. Eu Da hora achei isso isso. aqui muito legal porque criou um contraste. Eu paro pra dar uma olhada, pra não ler muito inexplicável. rápido. Agora vem a parte difícil, porque a partir daqui sabemos o que ocorre com o Kuma. Não acho que ele se transformar em um ciborgue completo fosse algo que o Dr. Vegapunk tinha em mente. Ele acabou sendo forçado a fazer isso pelo Saturno. Vegapunk queria criar os ciborgues apenas para defender a paz, promover toda essa progressão humana, solucionando a acessibilidade e a paz. Mas o capítulo 1094 já mostra ali uma conversa entre Vegapunk e Saturno, onde o Saturno acaba ordenando que o Kuma se torne uma máquina completa. E notem como a Bonnie parece estar muito mais feliz agora nos tempos atuais, como o Luffy até havia notado depois que ela viu as memórias do seu pai. Ela pode ter visto porque o Kuma se tornou um pacifista em primeiro lugar, Pra salvar por ela. conta da sua doença e porque ela desistiu de matar Vegapunk logo após isso. As lágrimas e a reação da Bonnie às memórias implicam que é assim que ela descobriu
como ela foi curada, que ela estava fadada a morrer e a tragédia do sacrifício de Kuma. Já Saturno, ele realmente se ofendeu com aquele garotinho bucaneiro em God Valley que ousou criticá-lo e fez questão de arruinar toda a sua vida do início ao fim. Eu espero que o Cyborg Kuma no tempo presente, que tomou os danos do Akainu lá no topo da Red Line e diversos outros, ele chega em Egghead e descarregue tudo isso em uma pata de dor do próprio Saturno. Nossa, esse é Vou muito ser sincero, massa. eu sempre pensei Eu que ia o nome vibrar. pacifista fosse um nome irônico dado pelo próprio governo mundial. Mas na verdade ele foi baseado na alma mais pacífica da história do mundo de One O maior Piece. santo, Pena Kuma. que Kuma não consegue descansar, já que a sua imagem foi usada para oprimir a todos. Aos olhos do mundo, ele é conhecido como o tirano, mas a verdade ainda vai vir à Deturparam tona. Kuma, Suas mano. memórias podem, quem sabe, ser compartilhadas com o mundo para mostrar onde vivem os verdadeiros tiranos. Com o destino a favor do vento, ele pode iniciar então a maior revolução de todas, porque a paz não é um estado primitivo, paradisíaco, nem uma forma de convivência regulada pelo acordo. A paz é algo que não conhecemos, que apenas buscamos e imaginamos. A paz é um ideal e, curiosamente, não se pode separar paz de liberdade, porque ninguém consegue estar em paz a menos que tenha sua liberdade. Nossa, o Evandro é um poeta nato, né, mano? Vamos, Dragon Ving, todo seu amargo tá dentro de tu, Esse segurando. capítulo é maravilhoso, Solta. ele é perfeito, ele tem muita resposta, ele tem muita conexão, ele entrega tudo o que a gente queria sobre a história de Kuma, que acaba se tornando uma das figuras mais icônicas, toda a sua jornada. E sim, eu desejo que ele tenha um final bom, um final feliz e que ele possa... Mano, no próximo capítulo 1100 vai brotar Dragon, vai brotar Kuma. A cena final do capítulo do próximo vai ser o Kuma com um urso choque gigantesco no Saturno. E o Saturno tomando um dano do caramba. E a Bonnie sendo salva, mano. Vai ser isso, mano. Eu ia achar lindo. Ou esse pode ser o começo, o meio do capítulo. No final, tipo, ele vê Nika, o Luffy levanta e começa a lutar com o Saturno. Ele, estou liberto, minha filha também. Nossa, eu vou chorar. Possa ver o sol nascer no horizonte com sua filha. Sabemos que é um pouquinho difícil, mas quem sabe existe um momento final de Kuma, pelo menos tirando toda a tirania que ele carrega nas costas aos olhos do mundo e jogando em direção a Saturno. Tem muita coisa pra gente comentar, depois eu vou fazer mais alguns vídeos aí destrinchando tudo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguma teoria? Gostou desse capítulo? Faz seu review, deixa sua teoria aqui nos comentários e se curtiu esse vídeo deixa um like também. Até a próxima, valeu por assistir. É isso, fui! Bom, amigos, ainda bem que o Evandrão me explicou essa coisa. Como eu fiz a pergunta pra vocês no começo do vídeo, o que vocês acham do Vegapunk? Moralmente cinzento, vilão, herói? Deixa aí nos comentários. Enfim, o Vegapunk precisava cobrar isso pro Kuma porque ele é financiado pelo governo mundial. Aí o governo mundial ia ver que ele tava gastando tudo aquilo e ia ficar, uai, que é isso? Então ele tinha que dar algo em troca, né, mano? Algo de relevância, troca equivalente. E era fazer clones, soldados perfeitos do Kuma, que é dos bucaneiros, que é uma raça ultramente resistente, né? Perdão. E, pô, com uma capacidade física enorme. E com força, e etc. Então faz sentido, o Vegapunk é do bem. Como o Mangão lembrou a gente muito bem, ele ganhou um prêmio da paz, o Nobel da Paz, por criar pólvoras que não atiram, que sim criam flores, né? Então faz todo sentido e esse capítulo foi sensacional. O 1100, como eu já dei o predict, cravando, chegada de Dragon, Nika salvando eles, o Kuma chorando, a Bonnie também sendo libertos, eu vou chorar se isso acontecer, eu vou vibrar. Eu quero ver o Kuma dando um urso choque gigantesco na cara do Saturno pra esse velho parar de ser do mal. Ele não vai parar, mas pra ele parar de fazer essas merdas, entendeu? Enfim, espero que vocês tenham gostado do react, do capítulo também. Vão lá no canal do Evandrão, dar aquela moral. É nóis, o vídeo original na descrição. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, beleza? Só agradece, pouquinho em pouquinho a gente vai longe. Vídeo na sua telinha aí, pra mais vídeos e cards também. É nóis. Então até uma próxima, valeu, falou!